Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Arbitrar. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, a nossa temporada 2020. E para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos, eu recebo esta semana dois convidados totalmente ilustres, duas autoridades do setor portuário e que ainda não estiveram no Porto e Negócios. Meu primeiro convidado é o vice-prefeito de Santos e atual secretário de Portos do Porto de Santos, também Sandoval Soares. Sandoval, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Maxwell, estar presente no teu programa, cumprimentar também aqui o nosso querido amigo Henri, né, um grande nome também da navegação. Estamos à disposição para a gente conversar um pouco sobre o maior porto da América Latina e a cidade, uma das principais cidades do Brasil. Recebo também esta semana aqui no Porto e Negócios o meu amigo Henri Robson, que faz parte do Brasil Export e é presidente do Comitê Orientador do Sudeste Export, no qual eu também faço parte. Henri, muito obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui. Posso te confidenciar que me retorna à memória de lá daqueles tempos da Libra, onde eu comecei as minhas atividades portuárias e no qual você era diretor lá. Muito obrigado por ter vindo. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço enormemente o convite. Acho que é um convite que a gente já devia ter feito antes. Você Concordo. fez ele anteriormente, a gente nunca conseguiu estar presente, então é um prazer estar aqui. E não podia estar em melhor companhia que o nosso vice-prefeito e o nosso secretário da área que é mais importante para a nossa região, que é o Porto de Santos. O tema principal que vai capitanear e nortear o nosso programa é o PDZ, o atual PDZ divulgado pela Santos Port Authority, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento para o Porto de Santos. Sandoval, qual é a tua percepção em relação a esse plano que define as metas e estratégias para o Porto de Santos apresentado pela Santos Port Authority? Eu vejo assim, a importância para você olhar sempre para frente. Nós temos que olhar sempre para 20, 30, 50 anos. Se a gente pegar, Maxwell, nos anos 70, né, quando foi criado o corredor de exportação na Ponta da Praia, se nós tivéssemos realmente um planejamento de desenvolvimento do porto naquela época, jamais o corredor de exportação estaria naquela região da Ponta da Praia. Indiscutivelmente. E eu entendo até naquela região do Valongo, do Saboá, seria o local mais adequado para isso, né? Evitaria o tráfego de caminhões, toda essa movimentação. E eu vejo assim, da maneira como se coloca hoje o PDZ, né? De uma forma aberta de discussão, a Sociedade Marítima Santista Portuária está discutindo isso com a autoridade portuária, e é bom a gente colocar, inclusive, para quem nos assiste, que a autoridade portuária é prerrogativa dela colocar esse plano para discussão, a Prefeitura participa com as orientações e discussão sobre as legislações municipais também, não? E seguindo o plano mestre do governo federal. E o que está sendo colocado, eu vejo assim, a importância de uma forma de clusterização de carga, onde se discute hoje que a Libra pode aí acolher a questão da celulose, né, Henri? E eu vejo muito importante, né? É uma discussão muito grande hoje que tem que ser colocada. Nós participamos de uma reunião juntamente a Prefeitura de Santos, Secretaria de Assuntos Portuários, participou de reunião com a autoridade portuária, juntamente com empresários da Associação Comercial de Santos, e pudemos colocar através de ofício tudo aquilo que nós imaginamos e pensamos para melhorar esse plano, né? Sabemos aí que a prerrogativa é do município disciplinar a lei do uso e ocupação do solo. Hoje se fala muito, dentro do plano, a colocação de granel sólido na região de Outeirinhos. Fizemos esse alerta à SPA, que ali existe já uma lei complementar de 2013, Lei 813, onde disciplina
a proibição de colocação de granéis sólidos na área insular de Santos. Isso aí já vem em 2013, Sim. dentro daquela discussão que foi a própria Ponta da Praia, Exatamente. com a questão da poluição e aqueles caminhões que chegavam realmente entupiu, vamos dizer assim, a Ponta da Praia, e teve que ter uma ação muito grande, inclusive com a adequação do recebimento dessa carga, né? Sem sombra de dúvida. Vou pegar o depoimento do Henry também, e se o Henry me permitir, né, eu vou confessar algo que eu aprendi propriamente com o Henry em épocas de Libra, né, onde eu particularmente prestava serviço para aquele terminal, e o Henry me falava muito em aderência. Toda vez quando a gente falava em sistema, o Henry falava: Maxwell, tem que ter aderência do sistema com a operação. A gente sabe que hoje o PDZ apresentado, ele segue os moldes de planos de desenvolvimento dos maiores portos do mundo, tratando de clusterização, tratando de outros temas também, mas no meu entendimento ainda falta aderência para a industrialização. A gente vai dar uma evolução na operacionalidade, mas de alguma maneira pode-se haver aí um impacto econômico para a nossa região. Qual é a tua percepção e qual é a aderência do PDZ em relação às operações do Porto de Santos, hein? Eu acho que é fundamental, o nosso secretário colocou muito bem, ver a perspectiva histórica, né? Quer dizer, o granel na Ponta da Praia, eu imagino que ele está lá hoje, porque naquela época, os navios que calavam mais eram os navios de granel. E o nosso canal tinha um calado muito menor do que ele tem hoje. Sem dúvida. E os outros navios, outros tipos de carga, os navios calavam muito menos. Então, foi a solução que à época pareceu a melhor e a mais econômica, novamente aquela economia de curto, médio prazo, de que se instalasse ali você teria menor necessidade de dragagem e talvez mais comodidade. E aí foi instalado e aí o acesso ferroviário foi conduzido até lá. Lembrando que nessa época a municipalidade estava mais afastada da região do porto. Da região portuária, sem dúvida. E isso é a visão de momento. A visão que os outros países têm de desenvolvimento portuário é que a comunidade discute e participa integralmente dessa discussão de desenvolvimento portuário. Quando a gente fala em PDZ, muitas pessoas dão muita atenção ao Z do PDZ, que é o zoneamento. Não no desenvolvimento. Eu costumo dizer que o zoneamento é uma consequência do que vem antes, que é o D, Sem dúvida. do desenvolvimento. Então, eu fui membro do CAP em 2 gestões. E no CAP nós discutimos muito que a gente deveria fazer um plano de desenvolvimento de longo prazo do Porto de Santos. Porque eu costumava dizer lá que o crescimento, a engenharia resolve quase todo problema, se quiserem pagar o custo. Claro. Mas não é só o custo da engenharia, é o custo social, né? Então, a sociedade está disposta a investir no porto, que ele cresça indefinidamente, e a que custo social? E como se mitiga esse custo social? Acho que essa é uma discussão extremamente importante. Na questão do PDZ e na questão do desenvolvimento, a gente vê uma novidade. O Porto de Santos, a SPA, fez estudos próprios de progressão de cargas, né? Em cenários otimistas e cenários realistas. A questão é a estrutura do porto para atender essas projeções, ela é compatível? E aí falando particularmente dos 2 principais, né? Que é o acesso portuário, o canal, claro, propriamente dito, e é o canal não só na questão física, profundidade, largura, mas manobrabilidade, né? A organização de entrada e saída dos navios, e essa carga. Hoje, eu ando com frequência no sistema Anchieta Imigrantes e na Cônego, né? E a gente percebe claramente que o deslocamento de contêineres para a margem esquerda, a Cônego já sofre uma sobrecarga bastante grande. Sem dúvida. E a gente nota que o sistema Anchieta Imigrantes está muito próximo do seu limite. Então, acho que esses aspectos têm que ser levados em consideração também. A questão da industrialização ligada ao porto é mais complexo ainda, acho que isso merece um capítulo à parte. Nesta relação do porto para com a sociedade,
Sandoval, você capitaneando a Secretaria de Portos, você percebeu que hoje existe sim uma proximidade da sociedade para com os interesses do porto ou tem um distanciamento ainda em relação a esse ponto? Há uma preocupação muito grande da minha parte, a própria Secretaria tem trabalhado nisso, é a aproximação do porto com a cidade. A gente não sabe se o porto é da cidade ou se a cidade é do porto. O que veio primeiro, o porto ou a cidade? Então, essas relações, elas ficaram distanciadas ao longo do tempo. Se nós formos ver a história do Porto de Santos, que vem lá de 1892, 128 anos de porto, né? Onde o porto cresceu dentro do modal que tinha. Claro. O que era o modal? Carga solta. Tudo vinha com carga solta, o navio demorava 10, 12 dias, 15 dias de operação. Né? Nós víamos aqui na Barra aquele monte de navios esperando a atracação e era uma briga realmente. E eu vejo que ao longo desse tempo também não se preveu, e aí a gente fala da questão do desenvolvimento e zoneamento, o que seria o Porto de Santos 50, 60 anos depois. Por isso que eu toquei no assunto, Henry, a questão do corredor de exportação na Ponta da Praia. Se lá nos anos 70 realmente tivesse uma visão futura de que valeria a pena investir na dragagem do porto e desenvolver a área do Valongo, do Saboá, talvez nós tivéssemos hoje uma área mais nobre para a operação e tornar esse porto realmente um dos grandes portos, já um grande porto do Brasil, um dos grandes portos do mundo na recepção de cargas, né? E na questão da relação porto-cidade, isso foi se distanciando. Enquanto existiu ainda a Companhia Docas de Santos, havia relação da família com a Codesp, né? O codespano... Não eram outros tempos, secretário? Ele tinha o orgulho de estar trabalhando na Codesp e a Codesp tinha o orgulho dos seus funcionários e se aproximava, ajudava a aproximar um pouco mais. Depois que a Codesp também entregou ao governo federal, né, em 1980, o controle desse porto, porque era o que estava previsto dentro da licitação, dentro do acordo que foi feito, 90 anos, eu vi que as decisões do governo federal que foi centralizada toda em Brasília, isso dissociou um pouco o poder municipal, a sociedade santista desse desenvolvimento do porto. E o trabalho que nós temos feito, Maxwell, é um trabalho de interlocução muito grande, não só com as entidades o Sindamar, Capitania dos Portos, né? Todo esse corpo que produz e ajuda o desenvolvimento desse porto, nós temos procurado aproximar mais. E o PDZ é realmente uma condição que até eu coloco para você sobre a questão do Porto Valongo. Sim. Porto Valongo é uma questão que a gente pode falar no teu programa, que é essa interlocução que nós estamos fazendo do Poder Público Municipal com a Codesp para poder desenvolver aquela região central da cidade. Secretário, eu vou pedir para o senhor não se aprofundar nesse tema, porque nós vamos tratar disso no próximo bloco. Além deste tema, eu vou questionar o Henry em relação aos novos navios que estão vindo para o Brasil, os navios 366, e nós vamos debater também esta questão da instabilidade e previsibilidade da moeda estrangeira, o dólar, em relação aos impactos no cenário nacional e internacional. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e escolher lá o seu tema para debate juntamente conosco aqui no Porto e Negócios. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o nosso secretário de Portos, Sandoval Soares, e vice-prefeito de Santos, e Henry Robson, profundo conhecedor também do segmento portuário. No último bloco, debatemos muito em relação ao plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. E vou começar com o meu amigo Henry. Henry, nós sabemos aí que esse
plano de desenvolvimento para o Porto de Santos, vou me concentrar na letra D, se você me permitir, vai transformar Santos num hub port. Uma vez transformando Santos em hub port, nós vamos atrair estes navios 366, o que naturalmente acontece. Nós temos aí o eixo de navegação leste-oeste e toda vez que nós temos aí o incremento, o avanço da engenharia naval, a gente sabe que os navios desse trecho leste-oeste acabam vindo para o trecho norte e sul. Minha pergunta é, Henry, estamos preparados para receber navios 366 no Porto de Santos e quais são os impactos do Porto de Santos para com a cidade ao se tornar um hub port? A Santos Port Authority tem trabalhado junto com praticagem, junto com a Marinha e junto com os players para que o canal seja habilitado para navios de 366. O navio de 366 é entendido pelo segmento da navegação como o menor tamanho que justificaria utilizar para fazer transbordo ou fazer transferência de cargas na costa brasileira. Por que o navio cresce? Cresce porque cresce o nosso volume. Nós queremos que o volume de comércio exterior brasileiro cresça e precisa crescer para sair dessa quantidade que sempre foi muito pequena de participação brasileira no comércio. O agronegócio ocupa um segmento à parte, então nós estamos falando de containers exclusivamente, e talvez você toque na questão dos fluxos do agronegócio que estão sofrendo uma grande variação agora no Brasil, ou podem sofrer, mas eu acho importante a gente contextualizar isso de uma forma macro. E aí eu vou me permitir referir ao Sudeste Export, Sim, evento que acontece agora em maio. E depois ao Brasil Export, que acontece em maio, na Fiesp em São Paulo. Uma grande discussão é sobre os novos modelos de gestão portuária. Sim. Isso tem uma conexão direta com o PDZ. Mas se eu for investidor de uma futura privatização da Autoridade Portuária de Santos, a primeira coisa que eu olharia como investidor é o PDZ. Claro. E faria um teste que a gente chama de teste sanidade no PDZ, ou seja, isso se sustenta, isso fica de pé, né? Porque é com base nele que a autoridade portuária vai ter suas receitas, suas despesas e vai ter sua projeção. Mas no âmbito do Sudeste Export, que é uma discussão regional, a nossa região Sudeste tem alguns aspectos interessantes. Você tem 2 portos declarados pelo ministro Tarcísio, e pela sua equipe, que são candidatos à privatização de um modelo diferente um do outro, provavelmente, mas da autoridade portuária é Vitória. Sim. E é Santos. E Santos. Nós teremos uma competitividade equalitária, Henry? Será que... Esse é o ponto. O Sandoval lembrou muito bem que no tempo da Companhia Docas de Santos, eu fui estagiário de linhas férreas lá. As decisões eram muito locais, né? E de uma empresa, né? Sim. Depois elas foram centralizadas. Houve um breve período que o CAP assumiu uma grande responsabilidade, foi muito bom, com participação dos poderes locais, municipais. E agora, quando se fala numa privatização de autoridade portuária, eu acho que cresce a importância da regionalização. E não cresce só para o porto que vai ter autoridade portuária privatizada, cresce nos portos do seu entorno. Claro. Ou complementares ou que pretendem competir com esse porto, né? Então, eu sinto nesse movimento um refluxo para a volta de decisões regionais. E mais do que isso, a autoridade portuária, aí privatizada ou não, Rio, Santos, Vitória, tem o legítimo interesse em ter a sua infraestrutura de acesso, não só aquaviário, que aí provavelmente a responsabilidade será dela, claro, mas a de acesso terrestre. E eu não falo imediato, eu falo o de mais distância, porque é ela que vai dar a interlândia do porto e que vai dar a economicidade da autoridade portuária e o desempenho. No plano de desenvolvimento, nós estamos olhando zona secundária também? Existe planejamento para a zona secundária, uma vez que o foco de zona primária vai ser movimentação e agilidade? Na questão de projeção de fluxos de carga, a discussão existe. Na questão de fluxo, de projeções de carga, essa discussão, sim, existe. Na questão de como viabilizar os acessos para que esses fluxos se realizem de fato e se realizem de forma econômica, acho que não. Acho que ainda não transcendemos a discussão da infraestrutura além porto.
Concordo. Hoje se discute muito a entrada de Santos, isso é fundamental, a entrada do porto Claro. pela rodoviária. Se discute como migrar carga para o segmento ferroviário, que é fundamental, algumas cargas precisam ter uma participação maior, container é uma delas, mas não é uma solução fácil. Sim. E não é uma solução que depende só localmente, mas cuja autoridade portuária tem sim o poder de interferir, influenciar e ditar direcionamentos. E cobrar das autoridades em outros níveis a realização de atividades que tornem essa autoridade portuária competitiva. Então, nós temos esse aspecto, que as autoridades, Rio de Janeiro, por exemplo, nós vemos participação do setor privado e da autoridade portuária discutindo os acessos, com excelentes resultados, os acessos rodoviários do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ver, acho que um novo momento portuário brasileiro, quando os portos vão olhar para a sua vizinhança e vão ver, bom, como é que eu me preparo para esse novo meio ambiente de competição sadia entre os portos, que é o que aconteceu no Reino Unido da Europa e outros. Claro. Nós tivemos uma variação de aproximadamente 11% no dólar este ano, né? E haja vista tudo o que o Henry colocou, nós precisamos de capital estrangeiro sendo aportado no Brasil para que a gente viva uma nova realidade nos portos do Brasil também. Não dá para fazer com capital exclusivamente do Brasil, capital nacional. Com esta variação cambial que a gente tem, com essa política econômica, você acredita que esse investimento, ele vem para o Brasil? Vem. Se for feito realmente, como está sendo feito, um planejamento sério, um planejamento de futuro, de visão futura do nosso porto, né? Você colocava a questão, hoje nós estamos vivendo ainda a judicialização da dragagem do porto. Então, essa questão não está sendo nem discutida aqui. Desde sempre. Está sendo discutida a nível federal. Desde então, sempre. o Henrique colocou, enquanto nós não tivermos, seja qual for a modalidade da autoridade portuária, se for privada ou ainda estiver ligado a governo federal, municipal, estadual, nós temos que ter realmente o poder de decisão. Eu acho que vai vir o investimento. Hoje já tem realmente, quando a autoridade portuária, o Casimiro Tessio, coloca realmente como Santos Port Authority, já um modelo de apresentação para o exterior, quando ele abre um escritório na China também, para ir buscar os recursos para cá. Você não tem a dúvida, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Santos faz da sua parte, vai buscar investimento, faz da sua parte na questão dos acessos ao Porto de Santos, inclusive. Hoje nós temos aí uma alça de acesso pendente para ligar, ainda com decisão federal, para ligar todo esse projeto que o município de Santos está fazendo na entrada de Santos. E assim, eu vejo, nós temos que ter uma visão macro de desenvolvimento do porto, sabe? Nós temos uma área continental maravilhosa, sabe? Estamos trabalhando em cima disso, Maxwell, dentro da secretaria, inclusive, já tivemos 2 reuniões com a superintendente da SPA, eu falo CODESP ainda com uma forma saudosa, né, com a SPA, para nós traçarmos o desenvolvimento da área continental. A nossa visão é trazer realmente empresas transformadoras que venham ocupar ali. A gente se fala muito do hub port, da questão da cabotagem, acessos. Então, nós temos muito aqui para desenvolver no Porto de Santos. E eu vejo, sim, como foi colocado, se tiver uma apresentação séria, com base, com dados realmente determinantes, o investidor vem. Henry, primeiramente mandar um grande abraço ao Fabrício Julião, que vem capitaneando este grande evento chamado Brasil Export. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele dividiu, né, entre Norte Export, Nordeste Export, Centro-Oeste Export, Sul Export e Sudeste Export também. E fechando no evento nacional. E fechando no evento nacional chamado Brasil Export. Eu acho que ele foi muito feliz com esta visão. Tratando desta maneira, né, falando desta estratégia e trazendo um pouco daquilo que a gente falou anteriormente em relação à iniciativa privada vindo para o jogo, né, e dando continuidade em portos públicos também, a gente percebe uma fuga de carga bastante grande da região sudeste para outras regiões, principalmente na região norte e na região sul. Esse será um grande desafio para a região sudeste em relação ao futuro para o desenvolvimento dos portos desta região, Henry? Isso é interessante. E essa segmentação, o Norte e o Nordeste Export estão discutindo exatamente isso.
né? Qual é essa nova participação dessas regiões no escoamento, principalmente do nosso agronegócio. Sem dúvida. A ampliação do Canal do Panamá criou uma alteração logística importante no país, mas muito importante, mais do que a gente consegue avaliar de primeiro momento. Se você me permitir, eu estive no Canal do Panamá, foi o programa da semana passada, né? Nós apresentamos aí um tutorial de tudo aquilo que ocorre e das operações do Canal do Panamá. E o impacto na logística Claro. local, quer dizer, você mexe uma peça lá fora, mas o impacto é na logística local. O Ministério da Infraestrutura, a ministra Assis Equipe, com uma competência admirável, tem preparado todos os fluxos de infraestrutura para que parte disso realmente vá para o Nordeste. Então, nós vamos ter que ter carga substituta. E a questão do Hub Port, só um comentário. Quer dizer, o Hub Port é um porto que tem condições físicas de receber navios de grande porte e os navios de pequeno porte que vão aumentar o volume de trânsito Claro. de navios, mas ele é também uma decisão do armador, né? Quando o armador decide entre um ou outro entre aqueles que têm condições, com base nas suas facilidades. Agora, para que aconteça o hub não é cabotagem, né? A cabotagem é uma coisa, o hub é outra. Claro. O hub é a continuidade do transporte internacional. E enquanto nós temos que achar um jeito de baratear esse transporte, vamos dizer, final, né? Ou o inicial que vai para o hub port. Quanto mais caro for esse transporte, menos esse porto vai ser atrativo para o hub port e menos a concentração de carga é atrativa para a empresa de navegação. Bem, rapidamente, quantos hub port cabem no Brasil? Pergunta de 6 milhões de dólares? Eu acredito que nós vamos ver armadores talvez escolhendo hub ports diferentes, de acordo com a sua própria estratégia de distribuição ao longo da costa. Passando a ponte de como é que o armador consegue levar sua carga ao porto final de forma econômica, eu imagino que a gente vai ver 2 ou 3 portos que vão ser escolhidos, não necessariamente todos todos os armadores, mas vai haver uma distribuição ao longo desses portos. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa e eu gostaria de confessar que em uma das reuniões que estive presente com o Henry, do Comitê Orientador do Sudeste Export, eu defendi muito para que nós pudéssemos de alguma maneira aprender a ouvir o cliente. E este foi o posicionamento do Henry. A gente ouve muito a classe política, a gente ouve muito a questão operacional, mas eu acho ainda que o segmento portuário precisa ouvir e ouvir mais o dono da carga, que é o nosso cliente. Sandoval, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui nesta temporada 2020 do Porto e Negócio e eu espero, honestamente, contar com você nesta jornada ao longo desse ano. É um prazer muito grande estar aqui com você, estou sempre à disposição. Como eu falei, o Porto cresce, a cidade arrecada e nós temos uma felicidade maior, um desenvolvimento maior para o nosso município. Obrigado, fico à disposição. Henry, muito obrigado pela tua presença aqui, meu presidente. É sempre bom ter você juntamente comigo e pela primeira vez aqui no Porto e Negócios e eu espero, honestamente, contar com você ao longo dessa temporada 2020. E vou levar uma informação aqui para a nossa audiência. Para quem não sabe, a nossa comentarista técnica do programa, a Germaine, que vai estar com a gente aqui ao longo da temporada 2020 também, é irmã do Henry Robson. Obrigado, Henry. Eu que agradeço, Marcos. Eu acho que esse ano, de fato, os próximos 2 anos vão ser instrumentais para a mudança desse cenário portuário. Eu acho que a tendência que se mostra é uma alteração completa dos players, de como eles interagem, setor público, setor privado. Eu acho que a gente vai ver uma regionalização forçada para que cada porto possa defender a sua fatia de mercado, como melhor responder às necessidades do mercado. E eu espero estar outras vezes aqui para que a gente possa discutir aspectos dessa mudança que eu acho que vai ser instrumental para o país e não vai ser pequena. Sem sombra de dúvida. Eu fico muito contente porque o Porto de Negócios se tornou efetivamente um canal de comunicação, divulgação e desenvolvimento do segmento portuário no nosso país. O Porto de Negócios vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abitra. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.